Agora, na etapa de projeção, a gente vai falar sobre como que tu vai criar tangibilidade para o cliente não achar caro o teu serviço. Afinal, ele vai ver isso como um investimento e não como um custo. Então, nessa etapa de projeção em si, a ideia é a gente trazer o resultado de forma mensurável. E eu gosto de trazer o resultado de forma mensurável porque, de verdade, tu vai ver que não é prometer demais, tu vai ver que é muito mais fácil do que tu pensou que fosse, e ao mesmo tempo gera muita confiança no cliente, porque só tu pensar assim, nem tu ia investir se tu não tivesse certeza que tu teria um mínimo retorno. Tô falando racionalmente, né? Porque às vezes a gente capricha nas promessas, só que a gente não traz uma explicação lógica, e a explicação lógica precisa sustentar a promessa, caso contrário, tu não vai conseguir vender tanto quanto tu poderia vender. Então tu vai ver que eu também falo com o racional da pessoa. Porque aquele caminho, ele não pode ser somente a base de promessa. Ele tem que ser de forma tangível, que a pessoa consiga ver, que ela possa entender como totalmente realizável, né? E é isso que a gente vai trazer nessa etapa de projeção em si. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui. Na etapa de projeção, o que eu gosto de fazer? Eu pergunto quantos leads ele recebe por dia, hoje, e desses leads, quanto que ele converte. A partir disso, vamos falar, ele gera 10 leads por dia, ok? Desses 10 leads, ele faz uma venda. Tá bom. A partir disso, eu trago o seguinte cenário para ele. Cara, o que aconteceria se eu dobrasse a tua demanda? Somente dobrar a tua demanda. Não vou nem falar ainda de taxa de conversão. Então, ao invés de 10 leads, ele passaria a receber 20 leads. E se ele manter essa taxa de conversão, ele vai estar convertendo 2, né? Ao invés de 1. E aí a gente vai lá e a gente pergunta o ticket médio dele. Aí vamos supor que o ticket médio dele é 300. Ou seja, ele vai estar tendo uma venda a mais por dia, né? 30 vezes 300. Olha aqui. 9K a mais no final do mês. Tu pergunta, esse valor hoje faz diferença para você? Esse valor ajudaria? Olha que legal, tu manteve a taxa de conversão que ele já tem hoje, tu só trouxe uma demanda maior, cara. E, de verdade, se tu não estiver gerando 10 leads a mais por dia, aí tem algo errado. Tem algo errado, porque muitas vezes o cara nem investe em tráfego, às vezes ele vai te contratar e essa demanda que ele tem já era do orgânico. Então tu vai gerar uma demanda ainda maior do que tu tá prometendo e falando aqui. Entendeu? Então, deixa eu te mostrar. A gente traz essa questão da projeção, ele vai falar que vai fazer muito sentido, né, que ajudaria, etc. E aí agora a gente fala, cara, essa projeção é só um detalhe, ainda tem mais tópicos que eu vou te explicar como que a gente vai fazer para chegar nesse resultado.